Muito boa noite. Espero que estejam todos muito bem nessa sexta-feira. Ontem havíamos combinado de fazer essa live tão importante aqui para trazer esse tema tão importante e recorrente no meu dia a dia, nas minhas sessões de terapia e até mesmo nas facilitações das constelações, que é as consequências do abuso. Então, hoje, eu fiz questão de convidar uma pessoa que tem muita experiência no quesito abuso, né? Que é o Fernando. Hoje, nós vamos falar sobre esse tema que precisa ser olhado com muita consciência, sem julgamento, né? E com muito amor. E a gente vai observar não somente o que o abuso cria dentro da gente, mas também os reflexos do abuso no sistema familiar. Eu vou já aqui convidar o Fernando. Vamos ver aqui o Fernando entrar. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Ontem a Enel não permitiu, né, que fizéssemos essa live, mas estamos aqui firmes, porque a gente sabe da importância desse tema. Seja muito bem-vindo, Fernando. Boa noite, obrigado. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, que você dissesse um pouquinho, né, de toda essa bagagem que você carrega, dessa experiência no trato com o abuso, de todos os níveis, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Perfeito. Boa noite, pessoal. Queria começar agradecendo também a oportunidade de participar dessa live em colaboração com você. Muito, com um valor especial ainda maior, começar me apresentando enquanto seu filho. Eu sou psicólogo de formação, especialista em saúde mental, em direitos humanos, em análise do comportamento e atuo já há 10 anos e dentro desse período sempre é, num trabalho dedicado a vítimas de violações de direitos humanos, em especial crianças e adolescentes. Então, tenho um trabalho ali já há algum tempo com pessoas que foram vítimas de abuso de qualquer ordem e principalmente também, né, abuso sexual. Muito bem. Esse é um tema que toca muitas pessoas, né, Fê? Não apenas quem viveu o abuso diretamente, mas também quem nasceu em sistemas marcados pelo silêncio, né? Pelas exclusões, pelos segredos e todas as consequências que são trazidas devido a isso, né? A maioria das pessoas que eu já atendi e que eu ainda atendo me trazem relatos, né? De terem sofrido abuso ou direta ou indiretamente, né? E os reflexos disso é assim tremendo, né? E o quanto isso é silenciado, né, Fê? O quanto isso Uhum. ainda é silenciado. O quanto muitas vezes a pessoa que sofre o abuso, ela ainda se sente culpada pelo abuso, né? A vítima se sente culpada por ter sido vítima, né? E aí eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu até trouxe como um dado para apresentar aqui na live. É, o Brasil, em 2024, registrou 9 vítimas de abuso sexual por hora. Então, são 214 vítimas por dia. Esses são dados do Sistema Nacional de Informações da Segurança Pública do Ministério de Justiça. Então, a gente não está tratando de um fenômeno pontual. Eu gosto muito de trazer assim o quanto, pensando no Brasil, né, propriamente dito, ele foi invadido e o estupro ele está assim na nossa história há muito tempo, né? Então os colonizadores, né, faziam uso do abuso, né, como uma forma de imposição da sua cultura. A gente tem uma estrutura também
extremamente machista, e o machismo muitas vezes alimenta isso de uma relação assimétrica de poder dos homens em relação às mulheres. Então, na clínica isso é muito frequente, infelizmente, né? Então, os dados eles não mentem. Assim, 9 pessoas vítimas de abuso sexual por hora, a gente não está falando de uma situação pontual. E quando você traz essa perspectiva da vergonha, do silêncio, da negação, a gente pode falar também de uma cultura de estupro, né? Onde toda a forma como a sociedade se organiza, ela vai para esse lugar de questionar onde a mulher estava, que roupa ela estava vestindo, por que que ela não estava em casa. Então, todo o questionamento ele vai voltado para a vítima e não para o autor da violência. A indignação deveria estar nesse lugar. Por que que o homem está violentando uma outra pessoa, né? A despeito de qualquer outra questão. Então, para a vítima, isso fica. São informações que são muito difíceis realmente de elaborar, somado ao fato de que a maior parte dos casos de abuso, ele também não acontece por uma pessoa estranha, como a gente costuma imaginar. Pelo contrário, geralmente são pessoas que têm um vínculo de confiança, não raro alguém dentro da dinâmica familiar, pai, avô, tio, algum amigo da família. E isso torna esse fenômeno assim ainda mais complexo, porque a vítima fica num lugar, ela às vezes ela tem uma relação de amor pela pessoa. Então essa pessoa ela ocupa dois lugares, né? O do autor da violência, mas também tem esse papel paterno, tem esse papel ali de alguém que já tem um vínculo constituído. Então é realmente muito duro assim para a pessoa, e o silêncio, a negação, a vergonha vem desse lugar. Eu acho também importante apontar, Fernando, porque eu tenho inúmeros, assim, casos de clientes homens que sofreram abuso. Então, o abuso, ele não é só cometido com mulheres, né? Uhum, Também existem muitos relatos, e eu acho que é muito desafiador para o homem admitir que sofreu abuso, sabe? Então, eu acho muito importante, porque a gente fala muito das mulheres, porque isso fica muito mais evidente nas mulheres, porque os homens têm a tendência a silenciar esse fato, né? Com muito mais veemência mesmo, né? Eles acabam se fechando, têm vergonha, né? E às vezes, muitas vezes, nunca ninguém da família, né? Poderia imaginar que aquele menino sofreu um abuso. E muitas vezes sofrem abusos de mulheres também, não é só de homens, também existem mulheres que são abusadoras. Eu acho importante perfeito. pontuar isso também, né, Fê? Outra coisa importante também, eu vou trazer aqui um viés sistêmico, né? É que na visão sistêmica, tudo que é negado, tudo aquilo que é excluído, ele tenta voltar de alguma forma por meio de repetições, pelas lealdades. Então, muitas vezes, um neto, ele vai carregar a dor que foi negada e silenciada pela avó. Então, dentro da visão sistêmica, da vivência de uma constelação, a gente consegue acessar esse tipo de conteúdo e perceber os impactos que tem dentro do sistema da família. Né? Quando o abuso ele é varrido para debaixo do tapete, o sistema ele cria desequilíbrio, porque falta verdade, né? E a verdade ela perde um lugar. Como que você vê isso, Fê? É, é, a minha leitura ela está bastante fundamentada dentro da perspectiva da análise do comportamento, né? Nesse lugar, assim, é muito interessante a gente perceber também que uma família com uma dinâmica incestuosa, ela significa que todo mundo, todos os membros daquela composição familiar têm um impacto na constituição desse fenômeno do abuso. Uhum, Então, muitas vezes as relações familiares, assim, elas se dão em lugares
inadequados. E a importância de se elaborar uma experiência de abuso é fundamental, porque não raro, quando você atende a vítima do abuso, quando a gente pensa principalmente em criança, em adolescente, e vai fazer os atendimentos com os pais, a mãe já foi vítima de abuso. E é muito difícil para uma pessoa que já vivenciou essa experiência ter ferramentas para enfrentamento, porque isso também dialoga com a sua própria biografia. Então, é uma questão realmente bastante complexa. Nessa perspectiva assim da questão do silêncio, do pacto do silêncio propriamente dito, é uma dinâmica delicada porque não raro também o autor da violência é também a pessoa responsável financeiramente pelo lar. Às vezes as pessoas, né, têm uma dependência emocional, então é muito difícil para a família, às vezes sem um suporte especializado, ter esse mecanismos ali para enfrentamento por conta dessas questões, dos papéis que cada um ocupa dentro dessa dinâmica. Sim, e eu acho interessante observar que mesmo quando o sistema ele tenta esconder, ele tenta calar, o corpo não esquece. Então, muitas vezes, né, quantos são os casos que já chegaram até mim de um avô abusar, de um tio abusar, e aí a criança contar para a mãe e a mãe falar: não, por favor, não conta nada, porque que vai ser? É meu pai. Eu já ouvi também vários relatos assim: ah, eu já passei por isso, eu superei, você também vai superar, isso daí, né? E aí a pessoa, muitas vezes, ela é obrigada a se calar, ela guarda, né? Mas a mente não apaga, né? Como que o sistema nervoso, Fernando, começa a reagir quando a pessoa passa por esse tipo de violência, de abuso, de trauma? Como é que ele começa a reagir? Quando a pessoa é uma equação delicada, porque falar sobre a experiência do abuso provoca sofrimento. Então, muitas vezes, a iniciativa, assim, a escolha é por não falar, por tentar minimizar, jogar para debaixo do tapete. Só que isso mantém o trauma ativo. Então, não existe uma forma de elaboração a não ser entrando em contato com esse agente que provocou esse trauma. Essa é a única forma de elaboração, né? É óbvio que dentro de um processo psicoterapêutico a gente vai fortalecendo os mecanismos ali de enfrentamento. Mas quando isso fica, a gente entra num processo de negação, de esquiva, não raro as questões psicossomáticas elas começam a se manifestar. Então, isso vai acontecer através de dificuldade de relacionamento, de crises de ansiedade, de transtorno de estresse pós-traumático, né? Em algumas situações, pode desenvolver transtornos alimentares, enfim, alguns casos, ideação suicida, enfim, vai para esse lugar. E o que que acontece quando as pessoas tentam seguir em frente, né? Sem elaborar isso? Quando elas simplesmente se negam a olhar para isso. Tem, às vezes, a gente fala eu superei, mas na verdade o que a gente está chamando de superação é fuga mesmo, né? O que isso vai acontecer é que pode até ter algum efeito a curto prazo, no sentido de promover algum alívio, vou tentar fingir que isso não aconteceu, vou tocar a vida, mas se não houver verdadeiramente um trabalho ali para ser constituído, é, tudo que promove esse sofrimento, ele vai continuar, vai acontecer gatilhos. Então, às vezes, um cheiro, uma lembrança, um contato físico, tentar se relacionar com uma outra pessoa, pode servir como um gatilho que vai promover esses sintomas que a gente conversou.
Uhum. Quando você trouxe também, inclusive, do impacto que o abuso causa na dinâmica familiar, é interessante a gente pensar que haverá um impacto, mas a forma como a família acolhe a situação vai, ter um impacto super importante, assim, na contingência para essa pessoa ter condições de superar esse sofrimento ou não. Normalmente, o sofrimento, ele é insuportável quando a gente entende que a gente vai passar por ele sozinho. Então, se a família ela consegue se reorganizar, acolher, admitir que essa situação aconteceu, criar mecanismos ali, se for para proteger a pessoa, então o abuso ele ganha um outro lugar e é possível de ser atravessado. Agora, se nada acontece, é muito difícil que a pessoa consiga sair desse ciclo. Isso é muito forte, né, Fernando? Porque mostra que o trauma, ele não é o que aconteceu apenas, é o que ficou preso dentro do nosso corpo, né? Dentro do corpo da pessoa, quando tudo terminou, depois que o abuso terminou, né? E quando o corpo ele é ouvido, automaticamente o campo ele começa também a se reorganizar, né? Eu vou pedir, Natália, por favor, manda para mim pro direct o nome desse livro depois. Eu ia Eu quero dizer saber. justamente isso. A Natália é uma assistente social super talentosa e ela trouxe aqui A Construção do Abusador Sexual Incestuoso, Eu não da conheço, você Sandra conhece? Heloísa Paulino. Eu também não conheço, Manda adorei a pra indicação. gente, por favor, Natália. Eu Muito obrigada pela indicação. Ó, o Fê foi printar e congelou, voltou. Fê, e o que que acontece? Que eu vejo que muitas pessoas às vezes já chegam para mim aqui nos processos e dizem assim: ah, aconteceu, mas eu já superei, né? Já passou, né? O que que geralmente acontece quando a pessoa ela acredita e ela prefere dizer que já superou, que já passou, mas ela ainda vive algumas reações emocionais e até muitas vezes física, né? é, Muitas vezes a pessoa paralisa na vida, procrastina, também tem uma raiz nisso, né? Tem a questão da fuga, né? Tem a questão da luta, tem a questão do congelamento, que são fases, né, do trauma também, né? Da forma que se manifesta. Perfeito. A evitação, ela é um mecanismo para a gente não tentar não entrar em contato com aquilo que provoca sofrimento. Porém, ela tem um preço. Aquilo que não é elaborado, ele vai se repetindo, né? E então isso vai se manifestando em situações da vida através desses gatilhos que vão promovendo situações ali desafiadoras, Uhum, através, né, dos sintomas das doenças psicossomáticas que a gente conversou um pouco mais cedo. Superar, ele não é apagar o que aconteceu, é integrar a situação, a nossa história, sem que isso defina o nosso presente. Infelizmente, a gente não tem muita governabilidade sobre as coisas que nos atravessam na nossa biografia, né? Haverá situações que são traumáticas para a gente. Entretanto, os mecanismos de enfrentamento ele vem nesse lugar de construir caminhos para atravessar isso que é desafiador, integrar isso como parte da nossa história, sem que isso nos defina, mas verdadeiramente validar que a situação aconteceu, e como a gente vai construir um caminho a partir disso. Se a uhum. gente não fizer essa progressão, eu me congelo dentro dessa situação e fico aprisionado, né, nesse círculo ali de sofrimento. E eu concordo plenamente com você que superar não é esquecer, mas é dar lugar, inclusive, ao que foi, né? Recentemente, uma cliente me disse assim: Juliana, não tem alguma coisa, alguma técnica, sei lá, PNL, alguma coisa assim que apague esse trauma que eu tenho? E aí eu disse para ela que esse não era o caminho, né? Que o caminho não é apagar, o caminho é ressignificar, né?
porque isso faz parte da história da pessoa, né? É como se ela quisesse amputar um membro. É uma parte dela, não tem como, né? Eu acho que a forma, o caminho mais correto é ressignificar, é olhar para isso de uma nova forma, né? Porque enquanto o trauma ele não é reconhecido, e eu vou sempre falar dentro de uma visão sistêmica aqui, a alma ela vai ficar aprisionada, né? E ela sempre vai estar tentando proteger, se proteger de algo que já passou. Ela sempre vai estar em alerta, né? Então, assim, se você que está assistindo essa live sente que já tentou de tudo, né? Que ainda carrega dores, que você não entende muito bem, né? Que você muitas vezes sente que falta força, saiba que o acolhimento e a verdade é o melhor caminho para que você escreva uma nova história a partir daqui. Porque eu gosto sempre de dizer que o passado, ele não define a nossa história. Ele é apenas uma vírgula. Ainda tem muita coisa para escrever, né, Fernando? Uhum, uhum. E o que significa para você, Fê, se despedir simbolicamente, né, de um abuso, do agressor, da dor, sem negar o que foi vivido? É, esse processo eu vou chamar de libertação emocional e cognitiva, ela vai muito para um lugar da vítima conseguir devolver o que não é dela. E aí, a partir disso, devolver a culpa, a responsabilidade, a vergonha. É, é muito comum, assim, esse lugar da pessoa que sofreu a violência ficar repensando, se eu tivesse usado uma roupa diferente, se eu tivesse saído mais cedo, se eu tivesse, enfim, ela se questiona o que ela poderia ter feito para não viver aquela experiência. Quando, na realidade, assim, ninguém merece passar por uma situação como essa, né? A gente precisa pensar, reestruturar e discutir, trazer, jogar luz nesse tema é super importante para a gente, inclusive, enquanto sociedade, cada vez mais se corrigir nesse sentido de um olhar investigativo para a vítima e realmente, assim, discutir como que a gente vê, como se constitui essas relações, esses papéis do homem, mulher, e da imposição de força, né, como uma forma de alcançar os seus desejos. Então, quando a vítima, através do processo terapêutico, consegue separar as coisas, e se libertar desse processo da culpa, da ideia de responsabilização e da vergonha, é um momento ali extremamente libertador e que passa a ser possível integrar essa experiência porque o trauma nada mais é do que aquilo que a nossa psique entende como um excesso, né? Uhum. Então, quando eu consigo elaborar, eu integro a minha biografia e consigo, né, seguir adiante apesar de. Uhum. E quando o trauma é olhado, né, de frente, é encarado, parece que algo muda, né? A energia que estava presa, parece que ela começa a se movimentar, na minha opinião, sabe? E aí eu vejo o poder da despedida, o quanto é importante, né? Devolver aquilo que é do abusador. Porque muitas vezes a pessoa carrega consigo uma vida toda os impactos de algo que foi outra pessoa que cometeu, né? E isso é tremendamente libertador. E falando em libertador, por que que isso é tão libertador, Fernando? Você consegue falar um pouquinho mais a respeito desse movimento de devolver para o agressor, né, aquilo que é dele e a pessoa realmente se reintegrar e entender que não dependeu dela, né, que não foi responsabilidade dela estar exposta a isso? É muito delicado porque para a vítima, ainda mais que assim, pensando a partir de uma perspectiva de que
a maioria dos autores de violência, a gente está falando de uma pessoa que é conhecida e que tem vínculo, né? Então fica uma coisa paradoxal, porque é uma pessoa que integra muitas vezes o meu sistema familiar ou a minha rede ali de apoio. Então, é uma pessoa que tem um vínculo, tem um carinho, mas que tem atitudes que também violam. Então, para pessoa que foi vítima dessa situação, fica realmente muito confuso, tudo muito misturado, porque tem um papel importante que se ocupa e, ao mesmo tempo, tem essas atitudes que violam. Então, conseguir fazer esse movimento, né, de separar as coisas, é, tem um potencial libertador nessa perspectiva do que, né, de que se eu não fizer esse movimento, eu fico aprisionado a o que eu gostaria que fosse diferente, ao que eu poderia ter feito diferente, e aí a pessoa fica refém dessa situação. Então, quando eu consigo aceitar aquilo que aconteceu, eu vou conseguindo integrar essa experiência. Acho que um ponto importante, acho que só para também não abrir uma perspectiva de confusão, a gente está falando aqui num lugar de cuidado, né? De cuidado com a vítima. Isso não exclui é, a possibilidade de responsabilização, né? Então, se a pessoa sofreu a violência, é bastante legítimo, né, ela acionar os canais de denúncia. Então, conselho tutelar, se for criança e adolescente, delegacia da mulher para pessoas adultas, delegacia normal, enfim. A responsabilização, eu acho que ela não pode ser excluída do debate. Mas para a vítima, quando a gente está falando nesse campo de saúde mental, aceitar a experiência é uma condição para a elaboração. Só para não misturar as coisas e não trazer com uma Eu confusão. acho que a gente está. Eu acho que é bem importante também a gente falar um pouquinho de outro tipo de abuso, né? Do abuso emocional, né? Que também acontece muito e causa impactos muito profundos, né? Existem vários tipos de abusos. E eu acho importante também ter um olhar, porque muitas vezes a pessoa que sofre o abuso, ela sofre o abuso e sofre muitas vezes a violência da desproteção de quem deveria proteger, né? Então uma agressão dupla, digamos assim, né? É muito mais pesado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Fê. Dentro na perspectiva ali da violação de direitos, a gente vai ter a violência física, a violência psicológica, a negligência, o abuso sexual, a violência patrimonial. É, não existe uma violência que é mais grave do que a outra. Tudo isso vai depender, do tempo de exposição, da idade da vítima, mas é fato que vai trazer repercussões significativas para sua biografia, né? Eu gosto sempre de ressaltar o quanto, assim, é uma dinâmica complexa, porque quando a gente pensa nessas relações, muitas vezes a gente está falando de um cenário de reprodução. Então, né, pais que tiveram relações que foram perpassadas por violações de direitos, né, crianças que foram agredidas se tornam adultos que agridem, normalmente. Essa é a equação. E que bom que existe bastante movimento e bastante informação para fomentar a quebra desses ciclos de violações de direitos, né? Existe um potencial muito bonito e muito transformador de elaborar essas coisas que são passadas, pelas famílias e escolher, né, não passar para frente, não reproduzir. Então, enfim, entendo que é uma dinâmica que envolve um olhar para si mesmo, um aprofundamento na sua história, um olhar para as pessoas que compõem, essa família, para entender e filtrar o que estava acontecendo, o que foi passando, o que é interessante a gente,
né, seguir adiante, e o que que a gente gostaria de deixar para trás. Eu acho interessante também a gente observar que se despedir, né, e ressignificar toda essa situação traumática não significa, ainda mais quando a gente está falando de abusos que acontecem dentro do seio familiar, né? Não significa um perdão forçado, né? É, na verdade, dizer, ó, isso é seu, eu não carrego mais. Já doeu o suficiente, né? Devolver o que não pertence para poder recuperar sua própria força e seguir em frente. Você consegue falar um pouquinho, Fê, a respeito dessa questão de muitas vezes acontecer isso de repente com uma pessoa que sofreu um abuso do pai, né, de um avô, aí de repente o pai, o avô vai envelhecendo e a pessoa se vê naquela situação muitas vezes de ter até que cuidar daquele que um dia abusou, né, foi um abusador. Como que é isso, Fê? É, é interessante, assim, porque eu acho que o perdão eu não entenderia ele necessariamente como um dever, mas como uma possibilidade que nasce da elaboração. Algumas pessoas perdoam e outras não perdoam, né? É, eu acho que é interessante a gente olhar para o perdão ali não como uma absolvição moral, mas talvez como um caminho de libertação energética para não ficar preso pelo ódio, pela dor, né? Eu acho que são caminhos possíveis. É, acho que é isso. Algumas pessoas elas vão ter elementos para perdoar e outras não, e entendo que tá tudo bem. É, o importante, o olhar é assim, o quanto a gente vai construindo recursos para não viver a partir do ferimento, mas da reconstrução, sabe? Sabe que eu não gosto muito do termo perdão, porque eu acredito que quando a gente fala do perdão, ai, tem que Parece que você tá passando uma perdoar. borracha no que aconteceu. Eu não gosto muito. Eu acho que eu até brinco, eu falo, você não vai ter, se Deus quiser, amnésia, não vai ter Alzheimer para esquecer, né? Então é olhar para aquilo depois de elaborado, sem que aquilo te machuque como um dia te machucou, sabe? Não é apagar. Você tem que olhar sim e saber o que aconteceu, mas não tem que permitir que aquilo continue te causando o mesmo impacto de dor, né? Eu acho que essa é a importância de elaborar um trauma, né? De muitas vezes ressignificar a história e de olhar dentro de uma visão sistêmica também, quebrando esses ciclos. Porque você falou uma coisa muito importante. Como se repetem, né, os padrões de comportamentos. E a maioria das pessoas que hoje são abusadores foram abusados, né? É, Então, é. quebrar esse ciclo é fundamental. E se sempre tá ali tudo amarrado no silêncio, no segredo, fica muito mais desafiador, né? Thaís está dizendo assim: saudade, Thaís. Que esclarecedora abordagem desse assunto e quão libertadora se desprender dessas dores. Verdade, tá? Gente, eu, assim, fiz questão de fazer essa live hoje, de manter essa live, porque eu sei que esse tema é extremamente importante, né? Eu acho que tem que ser muito mais divulgado esse tipo de tema para que as pessoas se sintam mais à vontade, mais seguras para abordar isso, para que elas possam entender, sim, né, que existe uma forma de virar esse jogo, que dá para fazer diferente, né? E eu quero de verdade agradecer muito ao Fernando. Eu estou muito feliz, né, de estar fazendo essa live com o Fernando, com o meu filhote, com o meu filho, né? Tenho muito orgulho do trabalho, de todo o trabalho que ele fez, né, com famílias, com crianças que sofreram violência de alguma forma. Hoje ele faz um outro trabalho que eu quero que você fale também um pouquinho, né? E eu fico muito orgulhosa e muito feliz, né, de saber que existem realmente profissionais, existem pessoas
que estão sim preparadas para ajudar, né, a virar esse jogo. Fala um pouquinho então, Fê, por favor, do seu trabalho. Bom, atualmente eu estou trabalhando como psicólogo clínico e gerencio o departamento de assistência social de uma APAE. Então, a gente cuida de pessoas com algum grau de deficiência e a grande maioria com um recorte ali de desproteção social. Então, algumas vítimas de violência, outras num cenário ali de isolamento. Então, o trabalho é feito no sentido de potencializar a capacidade de cuidado das famílias, mas também integrar ali a rede de apoio para que eles estejam em um espaço onde possam ser cuidados com segurança ali, com carinho. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como que faz? Bom, pode me seguir aqui no Instagram ou me acompanhar o meu perfil no LinkedIn, Fernando Cafarello. Muito bem. Gente, essa conversa realmente ela foi um chamado para a verdade, né? O abuso, ele cria campos de dor, ele cria campos de silêncio, e a gente precisa quebrar isso, né? Porque quando a verdade ela é reconhecida com amor, aí a cura começa a acontecer, né? E a gente está em um momento, aí eu vou falar aqui do ano 9, esse ano 9 que tá todo mundo querendo que acabe logo, mas é um ano de encerramento de ciclos, né? E é um ano muito propício para você dar esse primeiro passo para se despedir das dores do passado e para começar um 2026 com o pé direito. Então, olha para a sua história, escolha viver no mais, porque a vida pode melhorar, ela pode melhorar, né? Sempre cabe um pouquinho mais de coisas boas, mas para isso é necessário você desocupar o seu coração, desocupar a sua essência de tudo aquilo que não serve mais. Então eu convido vocês a estarem presentes nas próximas lives, às quintas-feiras, às 8 horas. Cada semana vai ter um convidado especial que é para vocês irem olhando para dentro de vocês e ir fazendo essa limpeza. Para que 2026, que é um ano de energia 1, seja um ano de um lindo recomeço, com muita força e com muita luz. Então, Fê, eu quero te agradecer muito, né, pela sua presença, pela sua participação nessa live. Eu gostaria que você deixasse aqui um recadinho final para as pessoas que estão aqui assistindo, né, uma reflexão para elas. A Thaís está dizendo aqui, orgulho de conhecer e ter a oportunidade de estar com vocês sempre que possível. Nossa, a satisfação é sempre nossa, Thaís. Muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade de estar, né, debatendo esse tema, participando dessa live com você. Também fico muito feliz, e orgulhoso, né, do seu trabalho. Adoro quando a gente tem a oportunidade de colaborar trabalhando juntos. Eu também. E E eu acho que a respeito desse tema, em especial, que é um tema tão delicado, tão espinhoso, mas trazer informação é o caminho, né, para que a gente contribua para que deixe de ser um tabu, e que as pessoas consigam ter mais recursos para lidar com isso. Entendo que uma pessoa que esteja vivenciando alguma situação de abuso, seja ela qual for, que ela não precisa passar por isso sozinha, que ela é importante, né, ter um olhar ali para sua rede de apoio. Se essa rede de apoio, porventura, não for uma rede de apoio familiar, existe a possibilidade da rede de apoio de serviços. Então, existe o CREAS, que é um serviço gratuito de proteção a pessoas que estão em uma situação de violação de direitos. Existe, né, psicólogos, enfim, existem caminhos para que a gente consiga atravessar essa situação e encontrar um pouco de um lugar, acho que, né, um lugar seguro em si mesmo. É, Acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Se porventura alguém que está assistindo essa live ou assistir
Precisar de algum suporte, também pode nos acionar no direct, a gente faz as orientações, enfim. É isso. Finalizo agradecendo a oportunidade e me colocando à disposição. E eu quero agradecer a todos vocês que comentaram aqui coisas lindíssimas. Muito obrigada a todos por todo o carinho. Eu acho que seria muito legal se a gente fizesse uma live mais para frente falando sobre trauma, né? E como é possível realmente superar, né? E aí nessa live eu vou emprestar um pouquinho da minha vida, né? Porque eu sou realmente uma pessoa que enfrentei muitas coisas e que superei. E se eu superei, eu não sou melhor do que ninguém. Vocês também podem superar. Então eu acho que vai ser muito bacana, muito legal a gente falar sobre trauma. Certo, Fê? Beleza. Muito obrigada, eu agradeço a todos vocês, desejo a vocês um excelente final de semana e na quinta-feira que vem, às 20 horas, a gente vai falar com a Raíza. Ela é especialista em comportamento canino e ela vai falar sobre como o sistema da casa, da família, reflete na saúde do seu cão. Vai ser bem interessante, então venha participar, vai ser muito legal. Muito obrigada a todos vocês, um grande beijo e até a próxima. Obrigada, Fê. Tchau, tchau.